Números, capítulo 7. A oferta dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu, santificou, e todos os seus vasos, também o altar de todos os seus vasos, e o ungiu, o santificou. Que os príncipes de Israel e os cabeça da casa do seu pai, os que foram príncipes da tribo que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor 6 carros cobertos e 12 boi, pois 2 príncipes e 1 carro por cada boi, e o trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma-os dele, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou o carro e os bois e deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram aos filhos os príncipes para a congregação do altar, no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, aos príncipes as suas ofertas perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. E o que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata, de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 170 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho e um carneiro, e um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Um bode, para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros e 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Netanael, filho de Zoar, príncipe de Isacar, e pela sua oferta ofereceu um prato de prata, de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata e 70 ciclos de segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Netanael, filho de Zoar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabé, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata,
de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjar. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elão. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos e uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjar. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho e um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação de pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadaí. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjar. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadaí. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata e 70 ciclos de segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjares, e uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisamar, filho de Amijude. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos e uma bacia de prata de 100 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjar. Uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho e um carneiro, e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação,
do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros, de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasamar, filho de Amijude. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata, de peso de 130 siclos, e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano, para o holocausto, e um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros, de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do seu santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro, de 1 ano, para o holocausto, e um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros, de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidas, filho de Gideone. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiazir, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 100 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite, para oferta de manjares, e uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro, de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, de 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros, de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia o 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassado com azeite, para oferta de manjares, e uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, e um novilho, e um carneiro, e uma cordeiro, e de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros, de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, e Ariã, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos e uma bacia de prata de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário,
ambos cheios de flor de farinha, amassado com azeite, para ofertar de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, e um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Airá, filho de Enã. Esta é a congregação do altar, feita pelos príncipes de Israel, do dia em que foi ungido. 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos, e cada bacia de 70. Todas as pratas dos vasos foi 12.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 125. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com a sua oferta de manjar, e os 12 bodes para expiação do pecado, e todos os bois para o sacrifício pacífico. Foram 24 novilhos, os carneiros, e 70 os bodes, e 70 os cordeiros de 1 ano, 60. Esta é a consagração do altar, depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim como ele falava. Muito obrigada por vocês terem ouvido a palavra do Senhor até o final. Fique com Deus e não se esqueça, se inscreva no meu canal Revestido em Cristo para chegar mais vídeo, a palavra do Senhor até vocês. Fique com Deus e até a próxima.